Muito boa noite, Brasil. Muito boa noite, Além Brasil. Estamos no ar agora em definitivo, aqui através do Facebook da ABP, com o seu programa, nosso encontro semanal, o programa ABP TV. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, transgêneros. Quem estará conosco? 3 mega especialistas, como eu disse na minha chamada. Dr. Antônio Peregrino, direto de Pernambuco, e direto de São Paulo, doutora Carmita Abdu e Dr. Giancarlo Spizirri, também de São Paulo. Antes, vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Ok, o vídeo deu um problema técnico, daqui a pouquinho nós vamos colocar o vídeo. Então, antes, Diego, dá para colocar a linha direta? Você pode participar deste programa, o Diego vai dizer como. Vai lá. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, participe e valorize cada vez mais esse belíssimo veículo de comunicação. Agora sim, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre o tema. Põe no ar. O termo transgênero é usado para se referir a pessoas que apresentam incongruência entre o sexo do nascimento e a sua identidade de gênero. Transgênero refere-se, portanto, a amplo espectro de indivíduos que transitória ou persistentemente não se identificam com o seu sexo designado. Não há consenso sobre o índice de pessoas trans na população geral e um dos fatores que contribui para esse fato é a transfobia. Para falar sobre esse assunto, o ABP-TV de hoje recebe os renomados psiquiatras Antônio Peregrino, Carmita Abdu e Giancarlo Spizirri. É isso aí, falei realmente que o tema era interessante. Vou começar pela doutora Carmita Abdu. Boa noite, doutora. Boa noite, Valdir. Boa noite também a todo o pessoal que está aí seguindo a gente. Doutora Carmita, é um prazer tê-la de novo ao nosso programa. Sempre quando a doutora Carmita aparece aqui no nosso programa, a audiência sobe, não desmerecendo aos outros participantes, mas a doutora Carmita é uma campeã de audiência mesmo. Muito prazer em tê-la aqui. Doutora Carmita, eu vou, em nome também de toda a diretoria da ABP, eu agradeço a sua participação voluntária e vou lhe perguntar, a orientação sexual tem alguma coisa a ver com a identidade de gênero? São duas situações, duas condições bastante distintas. Nós dizemos que alguém tem uma orientação sexual quando a sua preferência está dirigida para uma parceria, seja ela homo, hétero ou bissexual. Então, a orientação tem a ver com preferência, tem a ver com atração. Então, alguém se sente atraído por alguém do mesmo sexo, do sexo oposto ou de ambos os sexos. E aí não necessita que essa pessoa tenha atividade sexual necessariamente com alguém do mesmo sexo, do sexo oposto ou de ambos, mas sim que ela se sinta atraída, que ela tenha uma preferência voltada para esta, aquela ou para ambas as situações. Quando nós falamos sobre identidade de gênero, aí então a situação está se referindo muito mais a como a pessoa se sente, a qual gênero ela se coloca identificada, com qual dos gêneros ela se identifica ou com quais dos gêneros ela acaba então se identificando, dependendo das várias condições desse aspecto que nós vamos hoje debater aqui. Então, não tem a ver com parceria, mas sim com uma identificação, com a identidade da pessoa, como o próprio nome já diz. Obrigado, doutora Carmita. Eu quero dar também nosso boa noite aqui às pessoas que estão nos acompanhando, a Cândida Alves, Bruna Duarte, Moema Madeira, várias pessoas aqui conectadas no Facebook da ABP. Nosso primeiro boa noite ao doutor Antônio Peregrino, direto de Pernambuco. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Boa noite, Carmita. Boa noite, Giancarlo. Em nome do doutor Antônio Geraldo, nosso presidente, e toda a equipe da ABP, também agradeço muito a sua participação voluntária. E vou lhe perguntar o que é disforia de gênero.
Pois é, esse é um diagnóstico introduzido com a DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais dos Estados Unidos, e que substitui o DSM-4TR, que utilizavam outra terminologia. Em 1980 e 1992, o DSM-3 nos Estados Unidos e em 92 a CID-10 da Organização Mundial de Saúde introduziram o termo transexualismo. Esse termo posteriormente foi modificado no sistema DSM para a utilização de transtorno de identidade de gênero. E a partir do DSM-5 nós temos o que se chama de disforia de gênero. Fundamentalmente, a tentativa é se mostrar o descontentamento, a incongruência, a insatisfação que sente uma pessoa transgênero em relação ao seu próprio gênero biológico de nascimento. Então, uma pessoa, ao nascer, designada do sexo masculino ou do sexo feminino, então logo começa a ter algum tipo de percepção disso, já tão cedo quanto com 2, 4 anos de idade, começa a ter uma insatisfação com relação a esse sexo e preferir que fosse de outro sexo, achar que é de outro sexo, supor que se transformará de outro sexo, isso na criança, e o adulto mais à frente com um desejo muito firme de que quer se transformar em outro sexo. Então, o DSM-5 pontuou muito essa disforia, esse descontentamento. Na verdade, talvez até nem seja o melhor termo. Já se propôs que esse poderia ser um termo ainda a ser modificado. Eu fiquei pensando, talvez pudesse ser distonia de gênero, porque nem sempre estará muito irritado. Disforia é um termo que se relaciona ao fato de o humor estar alterado de alguma forma, geralmente com uma certa depressão, ou às vezes com uma certa excitação, mas com uma característica de irritabilidade. A maior parte deles até está muito irritado, muito insatisfeito, muito intolerante com o sexo que tem. Porém, nem sempre haverá essa disforia. Mas o termo oficial atual é disforia de gênero para descrever essa insatisfação, esse descontentamento, esse distresse com o sexo biológico em relação ao seu sexo percebido ou vivenciado. Isso é que seria a disforia de gênero. Muito obrigado, doutor Antônio Peregrino. Vou dar meu primeiro boa noite, direto de São Paulo, doutor Jean Carlos Spizirri. Doutor Jean Carlos, bom dia, boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite, Carmita. Boa noite, Antônio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também em nome do doutor Antônio Geraldo, nosso presidente, e de toda a equipe da BP, agradeço a sua participação voluntária, doutor Jean Carlos. E vou lhe perguntar como é feito o manejo de crianças e adolescentes que apresentem disforia de gênero. Não, antes de mais nada, né, é importante a gente estabelecer, né, que o sexo que a gente nasce, né, como o doutor Antônio estava lembrando, nem sempre vai corresponder ao gênero como que a pessoa ela se sente no decorrer do seu desenvolvimento. Então, logo que a gente nasce, existe um sexo, né, esse sexo, por exemplo, masculino, então já é atribuído, né, automaticamente um gênero masculino. Mas nem sempre essa pessoa do sexo masculino ela vai se perceber pertencente ou com características que correspondem socialmente a esse gênero que foi atribuído no seu sexo de nascimento. E aí que começam a haver esses conflitos que podem começar logo no início do desenvolvimento dessa pessoa. Então, antes de mais nada, né, vai ser aquela criança, né, que logo, a partir dos 2, 3 anos, hoje em dia já se mostra isso em alguns estudos, né, ela percebe que o sexo não corresponde como que ela se percebe, como ela se sente, né, frente à sociedade, frente ao mundo. Né, isso, né, conforme vai passando os tempos, pode criar muito descontentamento, muita insatisfação, né, principalmente em relação à família. Então, primeiramente, as primeiras pessoas que vêm buscar ajuda, quando percebe, né, que o seu filho apresenta, ou filha, que nasceu com esse sexo, né, não apresenta o gênero de acordo com esse sexo de nascimento, são os pais que vêm buscar ajuda, tentando de alguma forma, né, reverter ou saber se é desta maneira mesmo. Então, as primeiras pessoas que a gente tem que cuidar, né, são dos pais.
né, porque não há nenhum estudo que mostre, né, que aquela pessoa que tem, né, um gênero que não corresponde ao seu sexo de nascimento, né, isso poderá, né, se modificar com intervenções e etc. Né, e nem sempre é muito fácil, né, para a família, né, compreender, né, e não é, isso a gente já, por prática, eu já vi várias vezes, né, que a família acaba vindo buscar ajuda querendo, né, que o gênero dessa criança corresponda, né, ao seu sexo de nascimento. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho de conscientização da família, né, inclusive de educação, de saber que isso faz parte, né, da existência humana, de uma das possibilidades, né, da nossa existência. E o manejo, né, então, primeiro aí é com a família, né, na questão da aceitação. Né? Depois, mais para frente, a gente pode falar, né, em idades mais próximas aí à puberdade, né, se for o caso, né, como que a gente pode estar lidando com essa situação. Muito obrigado, doutor Giancarlo. Lembrando, são 21 horas 11 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui no Facebook da BP, transmitindo ao vivo um programa sensacional falando sobre transgêneros, com o doutor Antônio Peregrino, doutora Carmita Abdo e doutor Giancarlo Spizirri, direto de São Paulo, e também doutor Antônio Peregrino, direto de Pernambuco. Faça agora o compartilhamento dessa transmissão. Você que tem o seu colega, que de repente se interesse por esse tema também, compartilhe agora essa transmissão, muito legal. Diego, vou pedir para você ir até São Paulo com a doutora Carmita. Eu vou passar a pergunta da Catiúcia Ribeiro Leite. Como devemos lidar quando ainda criança reconhecemos nela transgênero? Então, a criança, né, deve ser, antes de mais nada, acolhida. Essa situação deve ser acompanhada, como bem colocou o doutor Giancarlo, a família necessita, nesse momento, de ser também acolhida e também receber informações mais detalhadas possível que nós pudermos dar e orientar, no sentido de que aquela situação pode ou não se manter ao longo do desenvolvimento dessa criança. Nós sabemos que muitas crianças que aos 2, 3, 4 anos manifestam uma insatisfação com o seu corpo, podem continuar a ter essa insatisfação ao longo da infância e entrada na puberdade. Algumas, pelo contrário, vão acabar não mais tendo essa insatisfação com esse desenvolvimento. Então, a primeira medida é observar, a primeira medida é conhecer o tema, e o psiquiatra, no caso, é o profissional que pode acolher, orientar e esclarecer essa situação junto às famílias, e não se pode ter ansiedade de resolver ou querer definir a situação logo de entrada, com uma idade tão tenra como 2, 3, 4 anos de idade, como eu disse, porque a evolução ainda não sabemos qual será. Mas, logicamente, que com o avançar da idade, com a chegada da puberdade, tudo isso vai ficando cada vez mais claro, e se de fato essa criança é um transgênero, ela vai manter esse comportamento de insatisfação com o seu corpo, de não aceitação com o seu fenótipo, e logicamente ela terá que passar por um processo de maior entendimento do que propriamente está acontecendo com ela, assim como a família, e toda essa condição familiar e pessoal de se preparar para um processo que a criança e o púbere passará a viver a partir do momento que nós tivermos certeza de que, de fato, se trata de uma pessoa trans. Nós vamos, então, estar acompanhando através de uma equipe essa que hoje no Brasil é constituída, segundo o Conselho Federal de Medicina, por um psiquiatra, por psicólogos, por assistente social, também pelo endocrinologista, pelos cirurgiões, cada um desses trabalhando em um determinado tempo, em um determinado momento, rumo a um processo de, dependendo das necessidades de cada uma dessas pessoas, nem todas
querem ou passarão por cirurgia, por exemplo, nem todas vão ter, portanto, o mesmo tipo de procedimento estabelecido. Nós vamos estar par e passo acompanhando as demandas e acompanhando também os familiares e, na medida do possível, todo o microcosmos dessa pessoa, para que não só ela se satisfaça com a mudança de gênero, se for o caso, ou com a adaptação ao gênero ao qual ela se sente pertencer, mas também que todas as pessoas que a circundam possam dar a ela conforto e compreensão dessa situação o mais possível. Então, é um trabalho que vai muito mais além do que meramente o trabalho que se vai desenvolver com uma pessoa. E, aliás, o esclarecimento da sociedade, nesse caso, é fundamental e, para isso, nós estamos trabalhando sempre no sentido de que mais e mais pessoas conheçam o assunto e lidem com ele de uma forma mais tranquila, mais natural. Obrigado, doutora Carmito. Agora quero dar meu boa noite aqui ao Júnior Santos, ao Vitor Gomes, a Maria Litt e a várias pessoas que estão nos acompanhando aqui através do Facebook da BP. Vamos aqui para o doutor Antônio Peregrino, para responder aqui a Marta Almeida. Ela gostaria de saber como é feito com as famílias. Pois é, no que Carmita estava falando há pouco, por exemplo, quando ela se referiu a crianças, existe descrito já na própria classificação do DSM-5 a situação de que algumas crianças, elas, depois de um tempo, diminuem, param de falar na questão de mudar de sexo, e durante um certo período, às vezes no pré-adolescência ou adolescência, elas ficam falando apenas que são gays, ou elas não falam absolutamente nada, para um pouco mais tardiamente voltar a falar novamente no assunto. Então se fala muitas vezes que é necessária uma expectação vigilante para verificar o que é que vai ocorrer com essa criança e com essa família. A família normalmente fica muito assustada com tudo isso. Esse é um tema muito recente para todos nós, para a história, no sentido de estudar e se falar. Quando se começa a ouvir alguém da família, recentemente eu ouvi uma pessoa dizer de como era difícil encontrar num filho menor a possibilidade de que ele mais à frente se transformasse no sexo oposto ao que tem atualmente e pensar, mas ele é o meu filho homem, como é que eu vou imaginar agora que eu tenho uma filha mulher? Então são famílias que estão muito assustadas, que estão muito sofridas e precisam de muito acolhimento. Daí a necessidade da equipe multidisciplinar. Um trabalho com transgêneros é um trabalho que sempre vai envolver uma equipe onde existe psiquiatra, onde existe, como Carmita falou, cirurgião para as partes que serão efetivadas em cirurgias mais à frente, existe um período até se esperar chegar até lá, e existem psicólogas, serviço social. Durante todo esse percurso, a família deve ter o máximo de participação, acolhimento, compreensão, até porque disso vai depender a boa evolução da pessoa que está passando já pela sua condição de transgênero. Uma família que tenha uma oposição muito intensa vai seguramente transformar em muito mais difícil a vida daquele que já está tendo muita dificuldade com a condição de incongruência do seu sexo biológico com o seu sexo experienciado, vivenciado. Então a família precisa ser bem acolhida e trabalhada por toda a equipe. Obrigado, doutor Antônio Peregrino. Eu gostaria de dar meu boa noite também a Fabíola Salustiano, ao doutor André Brasil, lá da Terra Boa, da Bahia, e Carla Pontes, que também está nos acompanhando aqui. Vamos ao doutor Giancarlo para responder aqui a uma pergunta que chegou pelo nosso Linha Direta através do site da ABP. É da Soraya Dantas. Ela pergunta: todas as pessoas transexuais precisam de tratamento psicológico/psiquiátrico? Se a gente for pensar, né, de que é uma questão bastante delicada esta, né, só por a pessoa ter essa condição, né, sem dúvida nenhuma ela deve ter, né, algumas questões, né, na sua parte emocional, psicológica, que por si só mereceriam, né, ser acompanhadas, né, por algum profissional, porque
existem vários transtornos psiquiátricos que estão, né, associados, de uma certa forma, né, com a população transgênera de uma maneira em geral. Né? Entre esses transtornos, o mais frequente, né, é a depressão. Mas separando as coisas, uma pessoa que ela é transexual, não por si isto é um problema. Né? Uma pessoa, né, que se não identifica com seu sexo de nascimento, né, e se sente confortável, né, com o gênero que ela, né, se identifica, isso por si só não é um problema. Será um problema, né, como já foi dito pelo Dr. Antônio, também pela doutora, né, Carmita, se ela perceber que isso é um desconforto e se isso causar um mal-estar, né, que seja persistente por um tempo prolongado. Né, e aí sim que a gente vai caracterizar o que a gente chama por disforia de gênero. Então, a transexualidade, né, por si só, né, ela não é uma questão de um problema de saúde, né, mas eu volto a dizer, né, que existem vários transtornos psiquiátricos, né, que são muito frequentes, né, na população LGBT de uma maneira geral, como eu falo, LGBT, gays, lésbicas, transexuais e transgêneros, e também incluindo, né, a população travesti, né, só para vocês terem, né, uma ideia, né, cerca de 40% a 50% das pessoas, né, que são transgêneros apresentarão algum episódio depressivo ao longo da sua vida. Cerca de 25% das pessoas que são transgêneros, né, apresentarão em algum momento alguma ideação suicida. Então, é muito importante, né, que essas pessoas elas sejam, né, assistidas e que elas tenham o local onde possam trocar informações ou com outras pessoas ou com profissionais. Não necessariamente estabelecendo uma relação, né, de médico, né, e paciente, né, mas talvez estabelecendo uma relação de troca, de confiança, na qual, né, essas pessoas possam se sentir confortáveis em estar colocando, né, os seus dilemas, que são muito comuns, né, a todos nós. Né, mas é muito relevante, né, essa questão, né, dos transtornos psiquiátricos que podem estar associados, né, às pessoas transgêneras de uma maneira em geral e também em relação às pessoas que são transexuais. Talvez para familiarizar um pouco quem está ouvindo, quando a gente fala em transgênero, a gente está falando de um amplo espectro de pessoas, desde aquelas pessoas, né, que têm um leve desconforto com seu sexo de nascimento, né, e que se identificam com outro gênero, até aquelas pessoas em que esse desconforto ele é tão intenso, né, que essas pessoas elas almejam, né, fazer uma cirurgia, né, de adequação do seu sexo de nascimento para o gênero desejado. Então, aí existe uma possibilidade infinita não, mas uma possibilidade muito grande de gêneros. Só para vocês terem uma ideia também, até aquelas pessoas, né, que hoje em dia se consideram, por exemplo, gênero independente. Eu não me sinto nem homem nem mulher. Eu não quero pertencer a um determinado gênero. Né? Então, são todos esses fatos aí, a gente está estudando bastante, está tentando compreender melhor, né, esses fenômenos, essas condições, né, mas, voltando, né, à pergunta inicial, né, por si só, uma pessoa transexual, ela é uma pessoa que não necessariamente terá ou é uma pessoa com qualquer problema. Né? Ela terá problema, né, se tiver muito desconforto em relação a essa condição. Eu espero que... Se me permitem, eu vejo a participação do psiquiatra em praticamente 3 situações muito especiais. Em primeiro lugar, é necessário um parecer técnico da condição de disforia de gênero. Essa é uma coisa esperada ser feita pela psiquiatria. Em segundo lugar, pela prevalência muito alta, como você citou, mais de 40% de depressão, da possibilidade de identificar precocemente e tratar essas condições em alguém que está passando por essa situação.
Em terceiro, para um diagnóstico diferencial com outras situações que possam ser supostas disforia de gênero e que até não seja. Então, a participação do psiquiatra, independente de que se tenha um diagnóstico psiquiátrico ou não, ela envolve todo esse papel de identificar, de tratar aquilo que for tratado, síndromes comórbidas, e de fazer diagnóstico diferencial com outras coisas. Obrigado pela contribuição, doutor Antônio. Doutora Carmita, chegou uma pergunta aqui muito interessante, também pelo site da ABP, através do Linha Direta. Quem faz a pergunta é Matheus Leme. Ele pergunta: alguém que não se identifica nem como homem nem como mulher, como se classifica? Então, agora há pouco, não é, Matheus? O doutor Giancarlo falou a respeito dessa questão, daqueles que se acham, né, que se consideram, que se percebem como gênero independente, né? E são situações com as quais nós nos estamos deparando todos os dias, novas situações, novas condições, e tudo isso precisa se ter muito cuidado. Se exatamente nós estamos falando de pessoas trans, né, de transgêneros, entre os quais se inclui esse gênero independente, ou, como bem colocou o Dr. Pellegrino, se não seria também um caso para a gente fazer um diagnóstico diferencial, e aí é fundamental a presença do psiquiatra nesse momento. Até gostaria que o próprio Jean falasse, com a vasta experiência que ele tem lá no nosso serviço, no programa de estudos em sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, quais são os principais diagnósticos diferenciais que ele tem feito, no sentido de incluir ou não no nosso atendimento do ambulatório trans, pessoas que vão, de fato, fazer parte desse acompanhamento, e quais aquelas que, equivocadamente, aparecem trazendo outras questões que serão, então, tratadas, claro, dentro do Instituto, mas não conosco, serão, então, encaminhadas para outros setores de lá do Instituto. Então, muito obrigada pela oportunidade aí, Matheus, pela pergunta que você faz. Se você me permite, Valdir, eu passo para o Jean falar dessa experiência dele, do número de pessoas com outra problemática e que, se considerando trans, vem até o nosso serviço. Ok. Fica à vontade, doutor Giancarlo. Obrigado por poder estar respondendo. Antes, eu acho que é importante a gente também estabelecer que muitas pessoas que chegam, por exemplo, né, que se auto-identificam como transexuais, grande parte dessas pessoas, na verdade, não são transexuais, né? Muitas pessoas acabam, pela cultura, até por convivência com outras pessoas, né, se considerando pessoas transexuais, mas conforme essas pessoas vão se conhecendo melhor, entendendo, né, a possibilidade, né, de variações aí no caminho elas até se percebem que elas não são transexuais como elas imaginavam. Eu volto a dizer, transexual é aquela pessoa onde o sexo que ela nasceu, ela não se conforma em absoluto com isso, que é adequar o máximo possível, né, o seu corpo e tudo mais ao gênero desejado, inclusive com uso de hormônios, etc. E é importante a gente fazer diagnóstico diferencial com outras condições psiquiátricas também. Tem pessoas, por exemplo, né, que consideram que uma parte do seu corpo ela não está de acordo com o que ela considera como sendo adequado, né? E isso daí é uma outra questão que não tem nada a ver com as questões relacionadas, né, à transgeneridade, né? Outro diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer, por exemplo, é com o travestismo fetichista, né? Para aquelas pessoas que estão um pouco habituadas com esse termo, né? São aquelas pessoas, né, que têm gratificação sexual, por exemplo, em usar roupas ou uma determinada peça, né, de roupa, né, do outro gênero para ter satisfação sexual, gratificação sexual com o uso dessa roupa. Não tem nada a ver também com a questão, né, de transgêneros, né? Outro diagnóstico diferencial que é importante, né, a gente fazer são com os quadros psiquiátricos que a gente diz mais graves, né, quadros psicóticos, por exemplo, onde
a pessoa às vezes pode ter uma ideia delirante, né, de que ela ou de que ela pertence a um outro gênero, quando na verdade, né, isso não tem nada a ver, né, com aquilo que a gente está abordando aqui. É uma outra questão. Essa pessoa precisa ser tratada, né, com uma outra classe aí com medicações específicas para isso, né, que não tem nada a ver com a questão dos transgêneros. Aí, volto a dizer, né, como os colegas aqui também falaram, é fundamental, né, a presença e a participação do psiquiatra para identificar essas pequenas sutilezas, né, que muitas vezes elas não são fáceis de serem observadas e vistas, né, pelas pessoas que não têm conhecimento na área, né? Então, é muito importante a questão do psiquiatra, e eu acho também, fazendo um pouco aí, amarrando um pouco as questões aí com o resto, não só o psiquiatra, mas pensando desde lá de trás, né, como seria importante também, não sei o que é o Antônio, o que a Carmen acham disso também, né, que nós pudéssemos também estar participando na questão da educação, né, que a gente fala aqui da família, né, e quem educa em primeiro lugar é a família, e em segundo lugar são as escolas, são os professores, né, é a comunidade, né, o quanto que falta também a gente estar, né, junto com essas pessoas, né, que a gente pudesse viabilizar meios, né, para dar a nossa contribuição no sentido de que essa questão, né, sobre os transgêneros, né, pudessem ser melhor vivenciadas, porque essas pessoas começam a sofrer, isso eu acho muito triste, né, desde muito cedo, né, se não é na família, quando vai para a escola, começam a sofrer bullying, começam a sofrer uma série de discriminações, onde seria muito importante, por exemplo, a participação do professor, das pessoas que estão por perto, né, para entender, né, a dimensão dessas possibilidades que são, no fundo, humanas, né? Sem dúvida. Um aspecto, quando você falou que nem todos que se supõem transgêneros são, foi publicado agora, em 2016, um trabalho muito interessante no Annals of Epidemiological, nos Estados Unidos, em que eles entrevistaram, por via eletrônica, 813 mil pessoas. E desses, 271 se definiram como transgêneros, pelos critérios apresentados. Mas eles foram reexaminados, aí sim, para uma observação se realmente eram. E dos 271, 185 eram, mas 86 não eram, e 86 pensaram que eram transgêneros. Então existe a necessidade de se observar. Ok, muito obrigado, doutor Antônio Peregrino. Eu vou voltar com a doutora Carmita Ábido para responder aqui a pergunta da Sandra Peu, psiquiatra lá de Salvador. Um abraço e obrigado pela audiência, doutora Sandra. A doutora Sandra Peu pergunta: o que é melhor quando há uma doença associada como a depressão? Começar o tratamento para a mudança de sexo ou tratar a doença associada primeiro? Bem, Sandra, muito obrigada pela pergunta, obrigada aí pela audiência, a presença de vocês aqui com a gente é muito bem-vinda e é um prazer estar falando para vocês. Bem, na verdade, né, uma pessoa que está deprimida, ela necessita do atendimento, eu considero que isso é prioridade antes que esse processo avance. É claro que o acompanhamento psicológico é um dos primeiros que a gente faz com essa população que nos procura. Então, coincidentemente, ela vai ser acompanhada em psicoterapia. Se houver necessidade, se a depressão for de tal ordem que ela tem necessidade de medicação, o psiquiatra vai estar disponível a partir desse momento inicial e, sem dúvida, sem que uma condição de definir o que de fato ela deseja e se ela está apta para passar por esse processo, que não é um processo simples, é um processo que vai demandar muita energia, muita disposição, também vai demandar muita adaptação. Sem dúvida, tudo isso precisa ser estudado caso a caso antes que avancemos. Por exemplo,
no uso de hormônios, que muitas vezes já vem sendo utilizado de longa data, mas que tem que ser adequada à dose, precisam ser feitas várias vezes, às vezes com consultas com endocrinologistas para evitar problemas que pelo uso indiscriminado, o uso muitas vezes inadequado em termos de dose, de tipo de medicamento, de hormônio que é utilizado, precisa ser revisto. Tudo isso com a pessoa deprimida fica mais complicado. Então, vamos iniciar o tratamento da depressão, vamos colocar essa pessoa dentro de uma condição de responder mais adequadamente ao dia a dia, aos estressores vitais, e isto do que eu estou falando não deixa de ser mais um estressor vital, para que depois, então, ela dê sequência, e é claro, ter um acolhimento à depressão e conseguir minimizá-la não é algo complexo quando se tem uma equipe disposta e uma equipe de prontidão para esse trabalho, como é no Brasil constituída a equipe que vai trabalhar com trans, vai fazer só esse tipo de trabalho. É uma equipe que se dedica a isso com muita expertise e o tempo todo. Então, vai ser capaz de identificar, tratar e colocar o trans apto para seguir esse processo. Obrigado, doutora Carmento. Doutor Antônio Peregrino, vamos responder aqui a Carla Pontes. Sabemos o preconceito que essas pessoas sofrem. Como podemos trabalhar para que a sociedade entenda e respeite tal singularidade? Momentos como esse, em que estamos tendo a Associação Brasileira a divulgar não somente para os psiquiatras, mas também para toda a população quando entra no Facebook, a procura do que se chama educação continuada, a psicoeducação, em que órgãos de imprensa, em que podemos falar sobre a questão, no momento em que se produz novas informações, que se publica, tudo isso é fundamental para que se reduza o preconceito. São situações muito delicadas, são pessoas que passam por muito sofrimento. Ontem eu estava lendo em relatos de casos do DSM-5, o Manual Americano de Psiquiatria, e eles relatavam o caso de uma moça, um transgênero feminino, nascida biologicamente masculina, transformada, chamada transexualizada ou redesignada masculina e feminina. E esta moça diz o seguinte: depois de ter passado por todo um processo de dificuldade por discriminação, depois de passar da cirurgia, ela teve dificuldade nos relacionamentos afetivos porque os homens achavam que ela continuava sendo um homem. As mulheres não queriam relacionar-se com ela porque achavam que seria um relacionamento lésbico e não eram gays. E ela dizia que continuava tendo muita dificuldade em ter uma aceitação de uma forma geral. Então, a necessidade de expor a importância do tema. São pessoas, são cidadãos, são cidadãs que apresentam uma questão na sua identidade de gênero, que estão buscando uma adequação para uma melhora de vida, desde antes, no durante e no pós. Precisa de uma grande união entre psiquiatria, demais áreas psi e áreas médicas de uma forma geral, e com a população como um todo, em que tenha conhecimento de causa para evitar cada vez mais a questão de discriminação e estigma. Obrigado, doutor Antônio. Doutor Giancarlo, vamos responder, nosso tempo está quase acabando e algumas perguntas chegando ainda, vamos tentar responder ao máximo aqui, a audiência hoje está muito boa. Doutor Giancarlo, vamos responder aqui a Ivete Blanco de Oliveira. Quais seriam os diagnósticos diferenciais? Voltando, aquilo como havia já dito anteriormente, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial fundamentalmente com os quadros psicóticos, ou seja, com os quadros delirantes, onde a pessoa tem alguma alteração psíquica mais séria, com aquela situação que expliquei para vocês também, que é o travestismo fetichista, onde a pessoa ela tem uma necessidade de usar alguma roupa do outro gênero para se gratificar sexualmente com isso. Isso não tem nada a ver
com a questão da transgeneridade, né? Outro diagnóstico diferencial, né, é com situações, né, onde a pessoa tem, a gente fala de situações de alterações do dismorfismo corporal, onde ela acha, né, que uma parte do seu corpo não pertence ou tem alguma questão com alguma determinada parte do seu corpo que pode ser, né, a genitália. Então, isso precisa, né, de um diagnóstico diferencial, bem como também aquelas situações, né, onde a pessoa ela não se enquadra necessariamente, né, numa visão binária, né, de que a sociedade está, né, acostumada, né, de gênero masculino e gênero feminino, como a gente conversou aqui hoje, né, há pessoas, né, que não se consideram, né, nem homens e nem mulheres, né, e essas pessoas, né, pode ser que tenham também uma outra questão que precisa ser melhor, né, investigada se for o caso. Né? Então, basicamente, acho que são essas aí os diagnósticos diferenciais, né, que a gente tem que fazer, mas mais importante que até os diagnósticos diferenciais, né, é a gente poder, né, acompanhar as pessoas aí transgêneros para ver, né, e se existem outros transtornos psiquiátricos associados a essa condição. Né? Eu volto a dizer, o mais frequente entre eles é a depressão, né, e em segundo lugar, né, os transtornos ansiosos, né, que também são muito frequentes nessa população, e a gente também tem que lembrar o uso de substâncias psicoativas, eu estou falando de drogas mesmo, né? Então, aproveitando aqui, é muito frequente também, né, que a população LGBT, de uma maneira geral, né, fazem mais uso de substâncias psicoativas que a população, né, em geral. Então, são todos esses aspectos aí que também a gente tem que levar em consideração, né, ao lidar aí com a população transgênero. Ok, muito obrigado. Doutora Carmita, vamos responder aqui a Nancy Freitas. Ela pergunta, existe comorbidade com outros transtornos? Quais são os mais comuns? Então, acho que agora há pouco, né, o Giancarlo acabou se colocando nesse sentido, né? A depressão é o mais frequente deles, sendo que, em média, 40% dos indivíduos trans apresentam ou vão apresentar ao longo da vida um quadro relacionado com esse transtorno do humor, a depressão. Esse é o mais comum, mas nós também podemos notar que, por vezes, a ansiedade, por vezes, alguma questão relacionada também com estresse pós-traumático devido a situações vivenciadas de bullying ou algo até mais sério como agressões. Tudo isso, sem dúvida, pode estar acontecendo com essas pessoas e merece toda a nossa atenção. Mas eu também gostaria de lembrar aqui, Nancy, aproveitando a sua pergunta, que mesmo dentro da categorização de indivíduos trans, nós também temos que pensar bastante seriamente sobre quem é aquele indivíduo, se ele é um transexual ou, por exemplo, se ele tem um travestismo de duplo papel. São situações diferentes, a conduta vai ser diferente num caso ou no outro. Se, por exemplo, um transexual pode, e a maioria deles deseja, fazer uma cirurgia no sentido de adaptar o seu corpo àquele gênero, aquele ao sexo, melhor colocando, ao qual ele se sente pertencer, enquanto que no travestismo de duplo papel, que é uma condição em que ocorre oscilação em se considerar pertencendo ao sexo feminino e ora ao sexo masculino, essa cirurgia de forma nenhuma está indicada. Então, é muito delicada toda essa questão, conhecer todos esses aspectos, como bem colocaram os colegas que estão aqui hoje comigo, é fundamental, não só para o psiquiatra, mas para o psiquiatra, de uma forma geral, é muito importante conhecer o tema, também para profissionais da área psi, todos esses profissionais, os assistentes sociais, mas a sociedade como um todo, e especialmente a família dessas pessoas, precisa, sim, desde muito cedo, aprender a lidar
com a situação, e é dessa forma que nós vamos cada vez mais quebrar o preconceito, e é a família quem vai nos ajudar a tornar essa situação menos estigmatizante. Mas se a própria família estigmatiza, realmente nós vamos ter uma sociedade que lida muito mal com essa condição, que cada vez mais se mostra, né, numa prevalência maior do que aquela que em anos anteriores nós supunhamos ser a prevalência muito mais rara, né? 1 para cada 30 mil homens, ou 1 para cada 100 mil mulheres. Essa era uma prevalência preconizada nos anos 80, nos anos 90, e hoje nós sabemos que não corresponde à realidade. Obrigado, doutora Carminha. Doutor Antônio Peregrino, nós já estamos quase, na verdade, passamos um pouquinho do horário de encerramento do nosso programa. Como a audiência está muito boa, eu vou tentar agora, nesse finalzinho, fazer 2 em 1, tipo 2 perguntas para cada participante. E eu vou começar pelo senhor aqui. A primeira pergunta é de Daniela Bavaresco. Quais os cuidados frente ao uso de hormônios e as possíveis alterações? E também uma pela linha direta. Isso. O nome do internauta é Norberto Souza. Ele pergunta: sair do armário como trans é uma experiência igual a se assumir homossexual? Olha só, eu vou fazer antes um breve comentário sobre a questão da depressão, já citada pelos 2 colegas anteriormente, e dizer que hoje se acredita que possa haver a possibilidade de até 65%, isso foi publicado em 2013, no indivíduo transgênero, de ideação suicida. E isso não decorre apenas de depressão, apenas de ansiedade, mas de todo esse contexto de tensão, de ansiedade, de depressão e desse conjunto de sofrimento que vive uma pessoa que passa pela condição imerso numa sociedade que, se não tem muito acolhimento, não tem muito cuidado, vai ampliar realmente esses dados para números alarmantes. Isso significa 20 vezes maior do que a população geral, do que a ideação suicida na população geral. A primeira pergunta diz respeito ao hormônio. O hormônio é um dos grandes problemas que se tem preocupação quando se faz a equipe para o tratamento de transexualização. Porque o que ocorre muito frequentemente, Valdir, é que essas pessoas elas estão usando o hormônio por conta própria. Não é raro que agora, com serviços que começam a se organizar, eles procurem o serviço. Mas nós temos hoje no Brasil apenas 5 estados que estão com serviços mais organizados. Então imagine todo o restante e uma população que vai até a farmácia e compra hormônios e começa a usá-los de forma indiscriminada, errada, em quantidade e frequência. É comum se encontrar casos de morte por hepatite, por pancreatite, mas o hormônio já tem um protocolo de uso, isso já está definido e organizado pelo pessoal da endocrinologia, ele pode ser utilizado de forma segura. Isso me parece uma coisa interessante. A pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela, depois de perder o peso, depois de ter feito a cirurgia no estômago, ela tem um acompanhamento para a vida toda, para questões de absorção de alimentos, etc. A pessoa que faz a cirurgia de transexualização e a questão de hormônio, ela também tem que ter o cuidado e um acompanhamento contínuo com relação a como esse uso de hormônio vai continuar, quando ele pode ser reduzido ou aumentado quando necessário. Mas isso tem um protocolo que é seguido, tem um grau de segurança muito bom. O que não se pode fazer é como se encontra com certa frequência o uso comprado na farmácia de uma forma geral. Há uma diferença entre alguém que está apresentando uma disforia de gênero e alguém que está se definindo, está informando que é gay, que é homossexual. A pessoa gay, ela não está com uma disforia de gênero, ela muitas vezes está apresentando uma orientação sexual dirigida para alguém do mesmo sexo, mas não tem uma alteração, não tem uma disforia com a sua identidade de gênero. Ele está satisfeito em ser um homem que
que vai se relacionar com alguém do mesmo sexo ou uma mulher que vai se relacionar com alguém do mesmo sexo. Por isso que há uma importância tão grande de identificação de disforia de gênero para que se possa realmente inserir uma pessoa para fazer o seu tratamento transexualizador. Mas são coisas bem diferentes. O fato de se dizer homossexual, tendo sido informado ou tendo sido descoberto, é uma experiência diferente da experiência de não ter um contentamento, de ter uma absoluta incongruência com o seu sexo, como é a disforia de gênero. Obrigado, doutor Antônio. Vamos ao doutor Jean Carlos. Doutor Jean Carlos, vamos lá. Eu também vou lhe fazer 2 perguntas para a gente tentar atender ao máximo de internautas possível. Vamos lá. Ana Clara Alamanhac. Qual a abordagem psicoterapêutica mais indicada para acompanhamento/tratamento de transgêneros? E a outra pergunta é da Moema Madeira. Entre os adolescentes, como diferenciar entre o trans verdadeiro e aquele que esteja apenas seguindo ou sendo influenciado por seu grupo social? Em relação à primeira pergunta, você me lembra, por favor, Valdir? Primeira pergunta que eu fiz ao senhor foi qual abordagem psicoterapêutica é mais indicada para acompanhamento/tratamento de transgêneros? Então, vamos pensar assim na questão do transgênero, né? Se a gente pensar nessa questão, né, não tem uma psicoterapia, porque é uma condição de nossa existência, uma possibilidade de uma pessoa ser transgênero. Você vai ter tratamento se a pessoa tiver uma disforia de gênero. Para esse tratamento, daí um dos tratamentos possíveis é você estar fazendo acompanhamento, né, psicoterapêutico dessa pessoa. Existem vários estudos, né, qual seria a melhor abordagem, se uma abordagem psicanalítica, se uma abordagem gestáltica, se uma abordagem lacaniana, enfim. Nenhuma dessas até hoje conseguiu responder, né, a todas as necessidades, né, destas pessoas, mesmo porque, né, é uma questão que ainda a gente está estudando bastante e tentando entender e compreender melhor. Então, eu acho que o que é mais importante é a interação desta pessoa, né, com uma equipe, né, que a acolhe, em primeiro lugar, e aí sim, a partir dessa relação, né, do conhecimento que essas pessoas, né, que lidam com as pessoas transgêneros vão adquirindo ao longo do tempo, né, vai se criando, né, uma forma, né, de lidar, né, com todas essas problemáticas que é muito particular, né, que ao longo do tempo a gente tem observado isso aqui com a nossa experiência, né, que acaba sendo, né, muito que a gente não encontra em livros, sabe, tipo daquela coisa assim, não está escrito em livro. É isso que a gente vê, a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. É claro que todo o conhecimento, né, da psicanálise, conhecimento também de outras teorias psicodinâmicas, elas acabam nos ajudando muito no sentido do manejo, né, com essas pessoas, né, mas não há nenhuma psicoterapia que seja melhor ou mais bem indicada no tratamento das pessoas com disforia de gênero. O que é importante, sim, é que os profissionais tenham bastante disponibilidade e conhecimento na área. E aí a segunda pergunta, voltando, só o tema, por favor. É da Moema Madeira. Ela pergunta, entre os adolescentes, como diferenciar entre o trans verdadeiro e aquele que esteja apenas seguindo? A questão do modismo, que hoje em dia é muito comum também, né, essa outra questão, né, dos adolescentes, né, se identificarem ou não quererem, né, pertencer a um determinado gênero, né, eu posso ser poli, eu posso ser, digamos assim, qualquer possibilidade que a vida me apresentar, isso daqui é o que eu vou seguir. Mas uma coisa parece-me também que é bastante clara, aquelas pessoas que são realmente transgêneros, elas apresentam um sofrimento tão intenso que vem desde lá de trás,
né, que não para numa questão de modismo. Se é uma questão de modismo, ele vai embora rápido. Só para vocês terem, para quem está nos ouvindo, uma ideia, e também obrigado pela pergunta, né, cerca de 45 a 50% das pessoas transgêneros, elas sofreram alguma situação muito traumática ao longo da sua infância e na sua adolescência. E quando eu falo desse trauma, eu falo desde trauma que vão de situações no ambiente familiar, né, pela não aceitação, por exemplo, ou até situações onde essas pessoas foram vítimas, por exemplo, né, de abuso sexual. Então, acho que a gente pode ficar tranquilo, né, porque se é moda, isso passa. Né? Para quem realmente, né, tem essa questão como sendo uma condição, é uma questão que é mais persistente, que vai perdurar e vai fazer com que a pessoa, né, se for o caso, se tiver sofrimento associado, ela vá, de alguma maneira, buscar ajuda, e acho que, felizmente, hoje em dia, a gente conta com recursos, né? Espero que cada vez mais, né, para atender às necessidades, né, desse segmento da população. Eu diria isso. Doutora Carmida, também vão ser duas aqui para a gente tentar atender ao máximo possível, já que o nosso programa está se encerrando. Doutora Carmita, a pergunta é de Ciara Mendes. Ela pergunta como é feito o manejo de adultos que apresentem disforia de gênero. E também vou lhe passar a pergunta do Carlos Fernando, que diz: indivíduos transgêneros estão sob o risco elevado de suicídio e outros transtornos psiquiátricos? Então, né, vamos lá. A primeira pergunta me dá margem até para falar a respeito de a disforia de gênero. Ela, então, como o próprio nome está dizendo, existe um aspecto a ser trabalhado, que é essa tal questão da disfórica, né? E, nesse sentido, muitos aspectos vão ser abordados numa terapia, que é o primeiro passo dessa trajetória que vamos ter com as pessoas trans, né? Nessa terapia, nós podemos, por exemplo, aí amarrando com as questões que foram feitas para os dois professores que me antecederam, a orientação sexual pode, por exemplo, também não ser uma orientação heterossexual. Então, além de ter a questão da identidade de gênero trans, também essa pessoa pode ser, por exemplo, homossexual. E exemplificando, alguém que tenha nascido como o sexo biológico masculino e que se considera pertencendo ao gênero feminino, mas que tem atração sexual por mulheres. Então, nesse caso, nós teríamos um trans homossexual, uma trans homossexual. Então, essa questão pode estar agregada. Também, né, quando você me pergunta o que vai ser trabalhado, como é que vai ser, se essa pessoa tiver uma depressão, isso vai ser lidado na terapia, isso vai ser lidado junto ao psiquiatra, e tudo isso preparando para etapas posteriores. Geralmente, né, eu devo dizer para a Ciara, que já vem a pessoa hormonalmente modificada, porque ela própria, por iniciativa pessoal, ela já esteve fazendo esse tipo de abordagem, foi à farmácia, comprou o hormônio, começou a utilizar, ela vai ser encaminhada para o endocrinologista no sentido de verificar se está correto esse uso, qual que é a dose, qual que é o tipo de medicamento que está sendo utilizado, e pouco a pouco, então, nós vamos estabelecendo prazo no sentido de torná-la apta para passar para a parte cirúrgica, que não é um único tempo, são às vezes 2, 3, 4 tempos cirúrgicos, até que a genitália ou outras partes do corpo, como, por exemplo, a necessidade que algumas pessoas têm de fazer ablação da mama, retirada daquela saliência óssea, todas essas questões, ou às vezes até não está feliz com algum aspecto do corpo, quer arredondar alguma forma do corpo, quer modificar. Tudo isso nós vamos verificando que com a evolução do tratamento, mais sofisticado ele vai ficando, mais profissionais vão se especializando e vão podendo oferecer a essas pessoas uma condição de melhor atendimento a todas essas demandas que eu considero
bastante justas e, claro, na medida do possível, estamos estudando no sentido de satisfazer. Essa foi a primeira pergunta, mas você me fez duas, não é, Valdir? Isso. A segunda veio de Carlos Fernando. Ele pergunta: indivíduos transgêneros estão sob risco elevado de suicídio e outros transtornos psiquiátricos? Sem dúvida, esse risco é bastante alto, como já disse o professor Pellegrino. Na população geral nós temos um índice, mas na população trans esse índice se torna muitíssimo mais alto, da ordem de 65% das pessoas já terem pensado no assunto, nos revelarem que em alguma oportunidade chegaram a ter essa ideia, o que é bastante compreensível, dado que vivem uma situação muito mais difícil de adaptação social, e isso já começa na família, a adaptação familiar, a adaptação na escola e depois na sociedade. Sem dúvida, este é mais um aspecto que o psiquiatra pode ajudar, né? O acolhimento dentro do grupo que vai trabalhar com pessoas trans deve ser modelar, e quem trabalha nesse grupo tem que, de fato, conhecer profundamente essas pessoas, em termos do perfil psicológico, em termos das demandas, mas também tem que estar isento de todo e qualquer preconceito, no sentido de poder lidar de forma natural, como o trabalho exige, de forma bastante adequada, para que possamos estar par e passo, ajudando sim, e compartilhando do sofrimento daqueles que são disfóricos e podendo, no caso, auxiliá-los a superar esses problemas todos. Então, eu diria que o fato desses altos índices existirem tanto em comorbidades, quanto a ideia de suicídio, quanto as dificuldades junto à família, o abuso sexual, quanto ao sofrimento de bullying, tudo isso que foi citado ao longo dessa nossa conversa, nos faz cada vez mais entender que há que se ter um conhecimento bastante amplo dessa população para poder ajudá-la, e cada uma dessas questões precisa ser delicadamente conhecida e abordada por cada um da equipe. Muito obrigado, doutora Carmita. Doutor Antônio Pellegrino, são 22 horas, 2 minutos, nós ultrapassamos e muito aqui do final do nosso programa, mas não é à toa, porque realmente o tema é interessantíssimo, muita participação. Até agora nós estamos vendo aí muitas pessoas ao vivo, linkadas no nosso Facebook. Eu gostaria das suas considerações finais sobre essa apresentação de hoje no programa ABP TV. Eu fico muito feliz pela participação, muito honrado de estar com colegas que já trabalham com o tema, que são reconhecidos no Brasil como pessoas que têm conhecido a questão do transgênero, o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, Carmita Abdo, nomes famosos, o Giancarlo. Fico muito honrado em dividir com eles. E quando nós tivemos aqui estamos tendo o início dos trabalhos aqui em Pernambuco, o ponto central que nós falamos quando tivemos a primeira reunião de equipe foi: nós temos um assunto para falar que significa multiplicar respeito e cidadania por 1000 a 1 milhão quando começarmos a falar. Essa é uma questão extremamente importante, extremamente delicada, extremamente séria, e eu acho fundamental que nós tenhamos um programa sobre isso. Quando o nosso presidente Antônio Geraldo nos contactou para participar, eu estaria fora, inclusive hoje, consegui chegar mais cedo para poder participar do programa, mas acho fundamental e fico muito satisfeito que a gente que pensava que teria 30 minutos, 25 minutos, estamos exatamente com 1 hora e 4 minutos de programa. É muito importante, o tema foi muito bom, faz parte daquilo que alguém perguntou no meio, como se faz para diminuir o estigma. Está um dos exemplos quando estamos aqui durante 1 hora e pouco discutindo para o Brasil todo, com colegas e outras pessoas, a questão do transgênero. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão comigo aqui. Muito obrigado, doutor Antônio. Doutor Giancarlo, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa ABP TV. Da mesma maneira, também tecendo elogios, né, doutor Antônio,
a doutora Carmita, né, por poder estar aqui junto com vocês, né, falando sobre esse tema, né, que de uns anos para cá, né, vem me encantando bastante no sentido de tentar compreender melhor, né, cada vez que a gente tenta compreender melhor, novas coisas aparecem, novas situações surgem, né, mostrando, né, que a diversidade, acho que é a maior conquista, né, que a gente pode chegar no sentido de compreender, no sentido de aceitar, inclusive nós mesmos, né, enquanto profissionais, né, em primeiro lugar. A diversidade faz parte da nossa existência, não existem só dois gêneros, homem e mulher, existe uma possibilidade, uma gama variada no meio desta situação, né? Não é uma visão tão somente binária, né? De novo, homem e mulher, existem múltiplas possibilidades, a possibilidade, inclusive, de estar aqui falando hoje, né? E que as pessoas aqui nos escutem e nos consigam perceber que a gente quer estar ao lado, né, de vocês, né, que são transgêneros, inclusive também, né, no sentido de compreender melhor, né, as diversas possibilidades aí da nossa existência, mas não só para isso, né, também, né, para acolher, né, o sofrimento, né, que a gente sabe que é bastante grande, e esse sofrimento, hoje em dia, a gente tem recursos, né, para minimizar, né, seja através de medicação, seja através de terapia, seja através, né, das possibilidades, hoje em dia, que a medicina oferece para adequar o corpo, né, das pessoas àquilo que elas almejam, àquilo que elas desejam. Então, acho que a gente está num momento muito interessante, né? A gente, quando eu imagino, né, o Antônio e a Carmita também, quando a gente, nos nossos tempos lá da faculdade, né, nunca que a gente poderia falar, né, a gente nem sabia de todas essas coisas que hoje em dia a gente está aqui, né, conversando, né, e como isso vem mudando, né, e como que é importante, isso para mim é o principal, né, que outros setores também se apropriem dessa questão, né, principalmente, né, logo no início, né, da evolução, no início do processo de desenvolvimento, na escola, na família, né, que a gente consiga chegar nesses espaços e esclarecer, né, que a questão de gênero é uma questão delicadíssima e que ela não pode, de maneira nenhuma, estar atrelada, né, a questões, né, que estigmatizam ainda mais essa pessoa. Então, o nosso papel, além de poder ajudar nisso, é também contribuir, né, no acompanhamento dessas pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade e que a gente consiga, né, quem sabe, né, doravante ter mais espaços como esse para estar discutindo essa questão tão fascinante, né, que é o gênero, que são as identidades, que é a orientação sexual, né, e agradeço aos colegas também pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Giancarlo. Doutora Carmita, suas considerações finais sobre mais uma participação no nosso programa ABP TV. É sempre um prazer, especialmente com colegas tão queridos como o Peregrino e o Giancarlo, e eu agradeço a ABP por essa ideia ótima, esse tema que nos deu a oportunidade de falar com o Brasil, e também agradeço aos trans, com quem nós temos uma convivência bastante próxima, que tem nos dado a oportunidade de cada vez conhecê-los mais e cada vez mais ter vontade de participar dessas mudanças todas a que ele se propõe. É um prazer muito grande nessa hora ser psiquiatra e poder estar ao lado dessas pessoas e poder compartilhar esse processo tão rico, né? E ao mesmo tempo também que demanda tanta energia de tanta gente, mas que no final das contas acaba nos trazendo um prazer muito grande de saber que estamos participando
de algo muito importante na vida de muita gente, não é pouca gente não. Só gostaríamos de poder ter mais espaço, mais pessoas, mais profissionais especializados para que mais rapidamente nós pudéssemos atender a essa população. Muito obrigada, ABP. Parabéns pela ideia e parabéns aos colegas pela participação. Eu gostaria de agradecer de coração, em nome do nosso presidente, Dr. Antônio Geraldo, a participação muito valiosa da doutora Carmita Abdu, direto de São Paulo, Dr. Giancarlo Spizirri, também direto de São Paulo, e lá de Pernambuco, Dr. Antônio Peregrino. Agradecendo muito a assessoria de comunicação da ABP, que faz com que esse programa chegue até você todas as segundas, às 21 horas. Então não se esqueça de clicar aí nas notificações para que você seja notificado de todas as transmissões ao vivo aqui da ABP TV. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo. O tema será amplamente divulgado através daqui das nossas redes sociais. Então, um final de semana muito vitorioso a todos vocês e até a próxima. Agora, sempre que o programa ABP TV estiver ao vivo no Facebook, você receberá uma notificação e poderá acompanhar a transmissão. No fim de cada evento, clique em notificações do live e ative.